Bem-vindo a mais um vídeo do canal Mestre da Riqueza e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre fundos imobiliários. O que vai acontecer? Porque a taxa Selic vai chegar a 15%. Não se engane, porque vai chegar. Felizmente ou infelizmente, os juros estão muito altos no Brasil. Infelizmente ou felizmente? Nós vamos falar tudo nesse vídeo de hoje. Fato é que os fundos imobiliários derreteram, caíram muito aí em 2024 e no ano de 2025 continuam em queda. Tá? E aí a gente vai entender aqui, será que vão continuar caindo? Será que é uma boa oportunidade? O que fazer nessa hora e quais fundos imobiliários comprar? Vou falar tudo com você nesse vídeo, tá? Fato é que os fundos imobiliários estão apanhando demais. Mas vamos dar uma olhada aqui no Boletim Focus que saiu essa semana. Toda segunda-feira o Banco Central divulga a projeção dos principais indexadores aqui do Brasil, do dólar, do PIB, da inflação e da Selic. Vamos dar uma olhada aqui, ó. Então, em 2025, a perspectiva é de finalizarmos aí com uma Selic em 15%, como eu falei, tá? O câmbio ali em torno de $6, né? E nós temos aqui o IPCA em 5,51, ou seja, a inflação, que é o aumento generalizado no preço dos produtos, nós estamos com um problema em conter isso. Ah, André, por que estamos com um problema? Porque o governo está gastando demais, né? A gente tinha aquele plano que o Michel Temer criou, que era o teto de gastos, que o governo não podia gastar mais do que deveria, e era fantástico aquilo ali, né? Enfim, o governo que assumiu agora ultimamente, né, do senhor Luiz Inácio Lula da Silva, derrubou esse teto de gastos, né? Segundo ele, isso não funciona. E aí criaram o arcabouço fiscal. Tá, o governo poderia gastar mais se arrecadasse mais. E o governo realmente bateu o recorde de arrecadação, porque aumentou impostos pra caramba para a população brasileira. Porém, o governo segue gastando mais do que deveria, e isso aí, meus amigos, não é bom para o Brasil, né? A gente acaba tendo um problema de política fiscal, os estrangeiros olham para o nosso país e pensam o seguinte: pô, os caras não têm compromisso, gastam mais do que deveriam gastar. Eu vou colocar o meu dinheiro lá? Nananina não. Vou embora, o dólar sobe, a inflação sobe, e é isso que está acontecendo, tá? Bom, como resolver isso? Eleições em 2026, né? Vamos ver o que vai acontecer. Se a direita vier forte, a bolsa tende a subir. Se a esquerda vier forte, sinto em dizer, mas a gente pode passar maus bocados. Bom, seguindo aqui em 2026, né, a gente tem uma perspectiva de uma Selic em 12,5. E aí eu vou parar por aqui, porque o que eu vou te explicar agora nesse momento? Se realmente a perspectiva do Banco Central acontecer, então a gente tem uma Selic possível queda em 2026. Quando esse movimento tiver para acontecer, é porque a inflação já estará sob controle, tá? E aí, meus amigos, o mercado não vai esperar, não vai bater na sua porta: ô João, agora é a hora de comprar fundo imobiliário, ações, porque a inflação controlou. Não, o mercado ele antecipa o negócio, tá? Então por isso que é importante você estar inscrito no meu canal. Se você não está inscrito, vem aqui em cima, se inscreve, porque eu vou avisando vocês, tá? Mas se realmente isso acontecer, a Selic chegar em 15, já está precificado, o mercado já precificou que vai chegar em 15, tá? Mas a hora que contornar, a inflação controlar, pô, o governo fizer um esforcinho aí, né, conter alguns gastos, o mercado pode virar. Por quê? O mercado de fundos imobiliários já está muito barato, já caiu muito, né? A gente viu fundos imobiliários de grande potencial cair 30%, 40%, o que não faz sentido. Bom, mas vamos lá, né? Vamos fazer um resumão aqui. Por que os fundos imobiliários caíram de 2024 para 2025? Sendo que em 2023 eles estavam subindo. Inflação, nada mais do que isso, tá? Porque em 2023 a perspectiva era a gente finalizar o ano de 2024 com uma Selic em 9%, porque teoricamente a inflação estava sob controle, tá? Quando a coisa desandou, o leite derramou, caiu no chão, a inflação subiu de novo, a Selic teve que subir. O Banco Central foi obrigado a subir taxa de juros, reduzir o crédito, né, para as pessoas consumirem menos e a inflação ser forçada para baixo. Consequência disso, que os produtos de renda fixa começaram a pagar mais. As pessoas que muitas vezes investem em fundos imobiliários sem entender o porquê que estão fazendo isso, acabaram vendendo seus fundos imobiliários na baixa para migrar para renda fixa, tá? Renda fixa tá muito bonitinha, tá ótima, temos produtos excelentes, mas não era para vender fundo imobiliário na baixa para colocar na renda fixa. Você pode investir na renda fixa, mas agora é hora de comprar fundo imobiliário e não de vender, tá? Se você estava investindo em fundo imobiliário e fez um movimento desse e nem sabe por que fez, é melhor você estudar, fazer a lição de casa e depois voltar a investir em fundos imobiliários, tá bom? Agora, os fundos imobiliários de tijolo, que são aqueles que investem em lajes corporativas, shoppings, galpões logísticos, eles também apanharam muito porque a renda fixa subiu. Agora nós temos
os fundos imobiliários que teoricamente deveriam ser mais defensivos, que são os de papel. Os fundos imobiliários de papel, eles investem em CRIs, são certificados de recebíveis imobiliários, ou seja, eles estão atrelados à renda fixa, porque os CRIs nada mais é do que a gente pegar o nosso dinheiro, emprestar para empresas do segmento imobiliário e receber uma taxa por isso. E aí pode ser uma taxa fixada em DI, pode ser uma taxa fixada em IPCA+, mas enfim, atrelada à renda fixa. Só que os fundos imobiliários de papel também caíram. E mesmo pagando mais dividendo, por quê? Como eles estão atrelados à renda fixa, eles vão pagar mais dividendo, certo? Eles também caíram. Ou seja, me mostra que foi um pânico generalizado de mercado. Muitas pessoas vendendo sem saber o porquê estavam vendendo, e oferecendo oportunidades para quem? Para mim, para você que está aqui estudando, e que sabe que nesse momento os fundos imobiliários estão oferecendo grande oportunidade. Até porque os fundos imobiliários hoje, eles estão pagando quase 1% ao mês, falando em fundo imobiliário de tijolo. O que é muito alto. Você pode alugar um galpão logístico hoje e receber 1% ao mês, isento de imposto de renda, tá bom? Agora, claro, o que pode derrubar aí mais os fundos imobiliários com juros altos? Por exemplo, falando em fundos imobiliários de papel, quando a gente empresta o nosso dinheiro para uma empresa imobiliária fazer os seus projetos, se essa empresa com juros altos está vendendo pouco, está passando maus bocados, ela pode dar calote, não pagar. Isso também traz um certo risco. Por isso que é importante investir em fundos imobiliários de consistência, grandes, de boa gestão. Para os fundos de tijolo, o risco seria você alugar o seu galpão logístico para a Casas Bahia, a Casas Bahia passar por um processo de recuperação judicial, não consegue pagar o aluguel do galpão, você vai receber menos dividendo. Por isso também que eu falo, invista em fundo imobiliário de galpões logísticos, por exemplo, ou de lajes corporativas, ou de shopping center com mais de um ativo. Não vamos concentrar todo o nosso dinheiro num fundo imobiliário que tem apenas um imóvel. O ideal é que tenha 5, 6, 10, 20 imóveis, porque você vai estar diversificando o seu risco e vai estar recebendo aluguel de vários inquilinos, tá bom? Bom, vamos dar uma olhada aqui no índice, no benchmark de fundos imobiliários, que é o IFIX, tá certo? Bom, é como se fosse a Ibovespa, só que para os fundos imobiliários. Ele é a média dos fundos imobiliários. Se a gente pegar aqui nos últimos 12 meses, ele caiu 9,55% no momento que eu gravo, tá? Já a Ibovespa de ações caiu 1,19%. E aí o que me leva a crer? Nós temos um mercado mais parrudo, mais experiente, que é o mercado de ações, tá? E nós temos um mercado mais novato, com mais calouros de fundos imobiliários, tá certo? Numa crise como essa, os calouros, os inexperientes, eles costumam entrar em pânico. Em ações, nós temos muitos inexperientes também, só que nós temos grandes empresas, grandes fundos, maiores do que em fundos imobiliários, negociando. Nós temos grandes baleias, muita gente com muito dinheiro em ações, tá certo? E as pessoas acabam não fazendo loucuras, tá? Claro, tivemos ações que caíram muito, outras ações que caíram menos, tá certo? O mercado de ações também está muito atrativo, muito barato, mas o mercado, o índice do IFIX caiu mais, puxou mais para baixo, muito pela questão do pânico generalizado, tá bom? Claro, tivemos ações que caíram pra caramba com Selic em alta, principalmente ligadas ao varejo, porque o crédito fica mais caro, as pessoas tendem a consumir menos e essas empresas vão apanhar mais. Mas, se a gente olhar os fundos imobiliários em si, não tem nenhum problema ali que me leva a crer que eles estão passando por uma crise. Muito pelo contrário, os fundos imobiliários eles estão pagando mais dividendos, os galpões estão sendo muito procurados, as lajes corporativas estão sendo muito procuradas. Então nada me leva a crer que eles estão passando por um problema muito grande. E eu sigo aportando mais e mais aí em fundos imobiliários. Tá? Dá até muita tentação de colocar mais, porque está aumentando minha renda. Para quem gosta de viver com renda passiva, aluguéis todo mês caindo na sua conta isento de imposto de renda e ainda com potencial de valorização dos imóveis, os fundos imobiliários estão muito atrativos nesse momento. Eu até quero saber a sua opinião, Se você concorda, se você não concorda comigo, comenta aqui embaixo, porque realmente é muito importante a sua participação aqui. Bom, e como prometido, eu trouxe alguns fundos imobiliários aqui que eu acredito que estão excelentes, e muitos deles até para iniciantes. Por exemplo, fundo imobiliário de papel, KNSC 11, muito bem gerido, muito bem administrado pelo Grupo Kinea. O KNSC 11, ele é um fundo imobiliário que ele vai investir tanto em produtos de renda fixa do DI, também em produtos de inflação, que é o IPCA+, tá? Então ele está diversificado. Agora, o KNSC 11, ele é muito difícil estar abaixo do seu valor patrimonial. Se pegar nos últimos anos, dificilmente ele negociava abaixo do valor patrimonial, tá? Vamos dar uma olhada hoje, o valor patrimonial por cota, ou seja, cada cota deveria estar sendo negociado pelo valor justo hoje de R$ 8,67. Só que está sendo negociado a R$ 8,20. Então você está comprando mais barato do que vale, tá? Fundo imobiliário de papel acima do PVP 1, não compre, porque não vale a pena. Abaixo de 1, sendo um bom fundo imobiliário,
vale a pena. Um ótimo fundo imobiliário como o KNSC11 é 0,94, tá? Então a gente está comprando ele hoje com cerca de 6% de desconto. Se tivesse no 1, ele estaria no valor justo. Acima de 1 estaria mais caro, eu estaria pagando mais caro do que realmente ele vale. O valor patrimonial do fundo hoje está em 1,7 bilhão de reais, o que mostra também que é um fundo imobiliário parrudo, né? Um fundo imobiliário grande e consistente. Bom, olhando os dividendos aqui, nos últimos 5 anos, o KNSC11 pagou 13,8% de dividendos isento de imposto de renda, tá? E atualmente ele vem pagando 12,85%. Um excelente dividendo, né, para um fundo muito consistente que tem chance de valorização de cota, ou seja, se valorizar, voltar para o PVP em 1, que é a sua normalidade, e ainda por cima pagando dividendos aqui acima de 1% ao mês, isento de imposto de renda. Isso aqui é limpinho, cai todo mês na sua conta. Tá? Agora, vamos falar de mais um fundo imobiliário de papel também? Aí nesse caso ele já é um pouquinho mais agressivo, tá? Mas ele está muito barato. Se a gente olhar aqui o IRDM11, hoje cada cota dele deveria estar custando R$ 80,30. Está sendo negociado a R$ 62,48, tá certo? O IRDM11 que tem uma boa gestão também está bem atrativo porque caiu demais. O seu PVP, o seu preço sobre valor patrimonial, está em 0,77. Ele está negociando aqui com cerca de 25% de desconto, tá? Então tem uma grande potencial de valorização de cota e também está pagando um bom dividendo, né? Olhando o seu valor patrimonial, ele tem quase 3 bilhões de reais e se a gente olhar aqui o dividend yield dele, atualmente está pagando 15%. 14,99% isento de imposto de renda, tá? E nos últimos 5 anos ele pagou uma média de 16,72%. Então é um ótimo pagador, historicamente muito bom, caiu demais, já apanhou muito e eu acredito que estamos chegando aí no fundo do poço quanto às quedas do IRDM11, tá certo? Vamos falar agora então do KNR11, que também é da mesma administradora do KNSC11, que é do Grupo Kinea, e é um dos fundos imobiliários mais antigos e com maior qualidade que nós temos na Bolsa de Valores. O KNR11, ele é um fundo imobiliário conhecido como híbrido, tá? O seu gestor ele vai investir tanto em imóveis de tijolo, de galpões logísticos e de lajes corporativas. Hoje a cota está custando cerca de R$ 130, tá? Nos últimos 12 meses ele pagou aqui um dividend yield de 9,2%, isento de imposto de renda. O seu preço sobre valor patrimonial está muito atrativo, 0,81, está negociando hoje a 20% mais baixo do que os seus imóveis realmente valem, tá? Porque realmente ele caiu aí com o mercado em pânico nos últimos meses. Ele caiu 12,2% aqui nos últimos 12 meses, tá? E olha lá, só para você ter uma ideia, né? Ele é mais antigo, a gente consegue pegar um histórico maior. Se você tivesse investido R$1.000 nos últimos 10 anos no KNR11, hoje você teria R$ 2.290, mais do que o dobro do seu patrimônio, tá certo? Olhando aqui o valor patrimonial por cota, cada cota do KNR11 deveria estar negociando a R$ 160, sendo que hoje você pode comprar a cota por 130, muito mais barato do que realmente ele vale, tá? Como nós falamos, um PVP em 0,81. O valor patrimonial do KNR11 está em 4,5 bilhão de reais. E ele é um fundo imobiliário que investe em imóveis físicos, tá? 15 imóveis estão em São Paulo, 4 no Rio de Janeiro e 2 em Minas Gerais. Olhando o dividend yield atual do KNR11, ele está pagando hoje 9,2%. Historicamente, ele vem pagando nos últimos 5 anos 8% isento de imposto de renda, tá certo? E aí você vai falar, nossa, mas 8% parece pouco. Não, não é. Tá? Se você pegar aqui 8%, vai dar uma média de 0,65%, 0,7% ao mês isento de imposto de renda. Tá? Nenhum imóvel vai te pagar isso, tá certo? Um bom imóvel residencial, alugado, né, numa zona muito procurada, vai te pagar 0,4%, 0,5% ao mês, tá bom? Fora as dores de cabeça que você vai ter de manutenção, inquilino, locação, etc. Então, por isso que eu gosto tanto dos fundos imobiliários. Vamos falar agora do XPML11, que é um fundo imobiliário de shopping center, também acredito ser o melhor fundo imobiliário que nós temos de shopping centers no Brasil, tá? XPML11, que é do grupo XP, né? Nós temos aqui hoje a cotação em R$ 97,00. Nos últimos 12 meses o fundo pagou 11,2%, quase 1% ao mês, limpo de imposto de renda. Para um fundo de tijolo está pagando muito bem. O seu preço sobre valor patrimonial está bem abaixo de 1, em 0,84, apresentando aqui cerca de 15% de desconto, porque realmente ele também caiu com as pessoas, investidores entrando em pânico, caiu 9% aqui nos últimos meses, tá? E olha lá, se você tivesse investido R$1.000 nos últimos 10 anos, ele é um pouco mais novo do que o KNRI, ele foi lançado ali em 2017, tá? Você teria aí R$ 1.605, 60% de valorização frente às cotas, tá bom? Olhando aqui o valor patrimonial por cota hoje, deveria estar custando cada cota R$ 117,00, mas cada cota está custando R$ 97,00, tá? Como nós falamos, um PVP de 0,84, um valor patrimonial de 6,4 bilhão de reais e realmente é um dos maiores fundos com valor patrimonial que nós temos hoje na Bolsa de Valores. São vários shopping centers espalhados pelo Brasil, o que também reduz o risco, né? Porque ele está exposto em várias regiões,
do Brasil, nós temos vários inquilinos e isso me deixa muito mais seguro ao investir no XPML11. São 11 shoppings em São Paulo, 4 no Rio de Janeiro, 2 em Minas Gerais, 2 na Bahia, 1 no Paraná, 1 no Rio Grande do Sul, 1 no Amazonas e 1 no Rio Grande do Norte, tá? Olhando os dividendos históricos do XPML11, atualmente ele pagou 11,2% e na média dos últimos 5 anos, 8,7%. Porém, detalhe aqui em 2020, ele foi muito atrapalhado porque nós tivemos os shopping centers fechados, né? O mundo entrou em colapso, né? Todo mundo sabe o motivo. E, claro, se você teve que fechar os shopping centers, meus amigos, os lojistas não estavam pagando aluguel, todo mundo teve que negociar, todo mundo teve que fazer acordo, e aí realmente o fundo diminuiu muito o pagamento de dividendos naquela época, foi algo atípico, tá? Se não tivesse acontecido todo aquele caos em 2020, não teria acontecido. Pode ver que em 2021 para frente, o fundo vem pagando bonitinho os seus dividendos, tá? Bom, e é isso aí, meus amigos. Eu acho que os fundos imobiliários estão muito atrativos. Quero saber sua opinião também. Aliás, quais fundos imobiliários que você está investindo mais? Comenta aqui embaixo comigo. Não deixe de apertar o botãozinho de curtir, porque me ajuda muito a manter esse canal gratuito para você, tá legal? E na minha opinião, é hora de comprar fundo imobiliário sim, para quem tem estômago, para quem gosta e entende o que está fazendo, tá legal? Um grande abraço para você e até o próximo vídeo.